Na época em que os filhos de Israel viviam oprimidos pelos filisteus, o povo clamava ao Senhor em busca de libertação. Foi então que o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, uma mulher estéril, e lhe anunciou: Eis que conceberás e darás à luz um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, pois o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Assim nasceu Sansão, dotado de força sobrenatural, escolhida e dada pelo próprio Deus. Desde a sua juventude, o Espírito do Senhor começou a se manifestar nele de maneira poderosa. O chamado de Sansão. Ainda jovem, Sansão demonstrava seu ímpeto e desejo por coisas além da tradição. Quando desceu até Tina, viu uma mulher filisteia e disse a seus pais: Tomai esta mulher para mim, pois ela me agrada aos olhos. Os pais questionaram: Porventura não há mulher entre as filhas de teus irmãos ou de todo o nosso povo, para que vás buscar esposa entre os incircuncisos filisteus? Mas o desejo de Sansão prevaleceu. Eles não sabiam que tal situação vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. No caminho para Tina, Sansão foi atacado por um leão. O Espírito do Senhor se apossou dele, e com as próprias mãos rasgou o animal como quem rasga um cabrito. Dias depois, ao passar pelo mesmo local, encontrou o corpo do leão, e nele um enxame de abelhas com mel. Tomou do mel e o comeu, e ainda ofereceu a seus pais, sem revelar de onde o havia tirado. Esse acontecimento se tornaria parte de um enigma que ele proporia mais tarde. O enigma e a primeira vitória. No banquete de seu casamento com a Filisteia, Sansão lançou um desafio aos convidados. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Se em 7 dias me puderdes declarar o enigma, eu vos darei 30 camisas e 30 mudas de roupas. Mas se não puderdes, vós me dareis a mim. Eles não conseguiam decifrar. Então pressionaram a esposa de Sansão: Conquista o teu marido, persuade-o, para que nos declare o enigma, senão queimaremos a ti e a casa de teu pai. Chorando diante dele, ela o importunava todos os dias, até que Sansão revelou o segredo. Assim, no 7º dia, os homens da cidade responderam: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão, indignado, disse: Se não tivesseis lavrado com a minha novilha, jamais teríeis descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou os seus despojos e entregou as roupas aos que haviam resolvido o enigma. Cheio de ira, voltou à casa de seu pai, e sua esposa foi dada a outro homem. O julgador imprevisível. O tempo passou, e Sansão buscou visitar sua esposa, levando-lhe um cabrito. Mas o sogro disse: Eu a dei ao teu companheiro. Toma antes a irmã mais nova, que é a mais formosa. Sentindo-se traído, Sansão jurou vingança contra os filisteus. Apanhou 300 raposas, atou-as 2 a 2 pelas caudas, colocou tochas acesas e as soltou nas searas dos filisteus, queimando colheitas, vinhas e olivais. Quando os filisteus souberam que fora Sansão, subiram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão, tomado de fúria, os atacou violentamente. Então os homens de Judá, temendo a represália filisteia, amarraram Sansão e o entregaram a seus inimigos. Mas quando os filisteus vieram contra ele, o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que prendiam seus braços se tornaram como fios queimados. Pegando uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Cansado, clamou a Deus: Tu me deste esta grande vitória pela mão de teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Deus então fendeu uma cavidade, e dela saiu água, e Sansão bebeu, recobrando o ânimo. A entrada de Dalila. Com o passar do tempo, Sansão amou uma mulher no vale de Soreque chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram até ela e disseram: Persuade Sansão a revelar em que consiste sua grande força e com que meio poderíamos dominá-lo. Cada um de nós te dará 1100 moedas de prata.
Dalila aceitou a proposta e começou a sondar Sansão com palavras suaves. Dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para que te dominem? Sansão respondeu: se me amarrassem com 7 cordas verdes ainda não secas, eu ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila o amarrou enquanto homens estavam escondidos em sua casa. Então gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele quebrou as cordas como fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim, o segredo não foi revelado. As mentiras e a insistência da Dalila não desistiu e voltou a insistir. Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Sansão disse: se me amarrarem com cordas novas, que ainda não tenham sido usadas, ficarei fraco. Dalila assim fez, mas novamente Sansão rompeu as cordas com facilidade. Ela insistiu outra vez, e Sansão declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura do tear, perderei a força. Dalila teceu as tranças e as fixou com a estaca do tear. Mas quando ele gritou novamente, ele despertou e arrancou tudo. Dalila, magoada, disse: como dizes que me amas, se o teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua grande força. Dia após dia, ela o importunava com suas palavras, até que sua alma se angustiou até a morte. A queda de Sansão. Então Sansão abriu seu coração. Jamais passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado o meu cabelo, apartar-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei como qualquer outro homem. Dalila, percebendo que ele havia revelado todo o seu coração, enviou aviso aos príncipes dos filisteus: subi desta vez porque me abriu todo o seu coração. Enquanto ele dormia em seu colo, Dalila chamou um homem, que rapou as 7 tranças de sua cabeça. Então começou a afligi-lo e sua força o deixou. Ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele despertou e disse: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Os filisteus o prenderam, arrancaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza. Amarraram-no com cadeias de bronze, e ele girava o moinho na prisão. Contudo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A vingança final. Os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer grande sacrifício a Dagon, seu deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Quando o povo viu Sansão, louvaram seu Deus, e no meio da festa disseram: chamem Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão da prisão, e ele os divertia. Puseram-no entre as colunas do templo. Sansão disse ao moço que o guiava: deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste a elas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os príncipes dos filisteus estavam ali, e havia cerca de 3.000 pessoas no telhado. Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me apenas esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Apoiou-se nas colunas, uma com a mão direita e outra com a esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Com toda a sua força derrubou a casa sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Assim, matou mais na sua morte do que havia matado em toda a sua vida. Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, levaram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel por 20 anos. Reflexão. A vida de Sansão nos mostra o quanto a força humana nada é sem a presença de Deus. Ele foi escolhido e recebeu dons sobrenaturais, mas sua fraqueza em ceder às paixões e à sedução o levou à ruína. Ainda assim, no último instante, quando clamou ao Senhor, Deus ouviu e lhe concedeu vitória. A história de Sansão e Dalila é um alerta para que não troquemos nossa aliança com Deus por prazeres momentâneos, mas também é um testemunho de que a misericórdia do Senhor
está sempre acessível quando nos voltamos a Ele de coração quebrantado. Se esta história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de força em meio às lutas. Deixe seu comentário, inscreva-se e ajude a espalhar a palavra de Deus.